Mas, voltando na questão do STF, tem um vídeo que nos foi enviado pelo advogado Chiquini, que defende o Felipe Martins, entre outras pessoas acusadas dessa suposta trama golpista, em que não sei se é defensor, promotor, juiz, Alexandre de Moraes, pede para não responder essa pergunta. Bom, roda aí. O senhor queria golpe, Mauro Cid? Protesto, excelência. Excelência, por favor. É responder, responde. A próxima pergunta, doutor. Vai exercer o direito ao silêncio dessa pergunta? Não, essa pergunta é impertinente, doutor. Eu quero saber se o ânimo dele era de golpe. Eu indefiro a pergunta. Próxima. André, é impertinente a pergunta? Eu acho que a pergunta é central, né? Se ele queria ou não um golpe, se ele desejava ou não, se ele tinha ânimo ou não de agir dessa forma, enfim, o que é mais importante do que isso? Mas é uma pergunta que, sem dúvida alguma, constrangeria a todos, e é isso que o Moraes quer, jogar panos quentes, colocar as coisas num lugar que seja confortável à narrativa do Moraes. A gente já falou aqui uma vez, e vale repetir, que o julgamento político ele é feito de trás para frente. E como ele é feito aqui de trás para frente, o Moraes sabe onde ele quer chegar lá no início. Ele começou lá do fim, na condenação. Ele sabe onde ele quer chegar lá no início. Então essa construção das audiências vai nesse sentido. Você fez uma pergunta que atrapalha onde eu quero chegar no fim, ou no início, enfim, a minha narrativa aqui fica constrangida, ou fica de alguma forma prejudicada pela pergunta. A pergunta é impertinente. Não é que é impertinente ao caso, é impertinente ao Moraes. A ele. Uma vez, na Argentina, teve um deputado que fez uma denúncia dizendo que a grande maioria dos parlamentares consumia drogas. E aí um outro que, obviamente, não consumia, falou, se nós estamos representando ao povo, a gente não pode representar se não somos parecidos com o povo. Então eu proponho, falou ele, que todos nós que temos uma determinada parte do poder legislativo, aplicaria poder executivo, aplicaria o judiciário também, que são pessoas que definem das nossas vidas, e ele propôs, façamos uma rinoscopia. Rinoscopia para ver se não dá umas aspiradinhas aí pelo meio. Quase mataram ele. Aí ele foi mais longe, falou, não, no banheiro, é só ir no banheiro da Câmara dos Deputados, você vai ver quem vende, os dealers, tudo, começou a falar tudo. A pergunta é, suando, provocando apenas, não para fazer uma rinoscopia, porque não estamos falando de drogas, mas não seria interessante fazer um perfil psicológico de uma pessoa que vai ter tanto poder como um presidente, um parlamentar ou um ministro da Corte Suprema? Olha, eu acho que, por exemplo, no caso da escolha popular por essas personagens que aí estão, o perfil psicológico talvez não seja relevante. O que seria relevante é você ter uma capacidade de fazer um recall dessas personagens que aí estão. Isso seria essencial. Mas no caso de um ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, alguns procedimentos já deveriam ter sido feitos. Vamos pegar o caso do Alexandre de Moraes. Qual é o perfil psicológico do Alexandre de Moraes? Deixemos de lado quaisquer julgamento de valor de que ele possa ser um indivíduo que esteja fora da normalidade na sanidade mental. Não é disso que se trata. Porra, ele é um promotor. Não se espera de um promotor que ele seja equilibrado na hora de fazer o julgamento de alguém. Isso é o que se espera de um juiz. Pode ver que o comportamento dele é de perseguição daquele que chega o caso para ele. Ele não quer julgar. Ele quer simplesmente pegar o cara e pendurar. Ele quer botar o cara na cadeia, porque é o perfil de um promotor. Não seria verificar um perfil psicológico de normalidade, mas verificar se ele tem o perfil daquilo que se espera de um tipo puro ideal, isso eu estou falando na categoria weberiana, daquilo que se quer de um ministro que é um juiz. E aí deveria ter, primeiro, jamais, com todo respeito, não pode ter indicação de presidente da República. Isso é uma aberração. Ah, mas os Estados Unidos fazem isso. Problema dos norte-americanos. Eles que se virem com as porcarias deles. Não, jamais deveria ter indicação de executivo. Jamais teria que ter uma sabatina que é uma palhaçada como essa. A sabatina poderia ser, para fazer isso, deveria ser uma sabatina inversa. Indica-se 10, sabatina 10, na sabatina se escolhe 3 e manda para alguém selecionar dos 3. Aquele fica mais adequado. Só isso já mudaria tudo. Ou seja, você teria que ter uma configuração de que para ser um ministro, tem que ser juiz. Ah, basta ter notável saber jurídico e ter reputação ilibada. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem.
É uma bobagem, porque notável saber jurídico não significa que o indivíduo tenha um conhecimento do funcionamento da máquina. Ele tem que saber como funciona a máquina jurídica, ele tem que ter experiência lá e ele tem que ter uma experiência naquilo que se exige de um juiz. Equilíbrio. Equilíbrio para observar todos os fatos. Por isso, deveria ter uma avaliação de perfil psicológico, mas daquilo que se identifica para ser juiz. E para começar, então, todo o sistema de indicação para essas personagens que estão aí deveria ser jogado fora e substituído. Mas, Christian, o saber jurídico, como chama? Notório saber jurídico. Notável saber jurídico. Saber jurídico implica que se fizer um concurso, aprova. Se fez o concurso e reprovou, não tem saber jurídico. Posso fazer O Toffoli reprovou 2 vezes, claro, pode. Aqui está em casa. Quando a gente fala em notável saber jurídico, ou quando a Constituição fala em notável, ela quer dizer o que com isso? Na minha leitura, enfim, aliás, é uma coisa muito pouco discutida, essa expressão. A gente trata como se isso significasse que a pessoa fosse um grande conhecedor, então, do direito. Não é exatamente isso. Notável saber jurídico é o saber jurídico que é notado. Ou seja, que é conhecido pela população. O reconhecimento. O reconhecimento do trabalho jurídico da pessoa, que não quer dizer necessariamente que seja um crânio. Não é que, enfim, a pessoa com QI mais incrível no direito que vão colocar lá. Até porque, como o senhor está dizendo, não necessariamente essa pessoa vai ter conhecimento da estrutura, da máquina, não vai conseguir dialogar com seus colegas. Então, o ponto é se ela tem um reconhecimento da sociedade sobre o seu trabalho jurídico. E isso é que não é feito. Se você pegar dos ministros que estão aí, quais deles têm um conhecimento jurídico que é notável, que as pessoas notam, que as pessoas falam, que é reconhecido? Não quer dizer sequer ter diploma de doutorado, livros, não é isso. Quantos livros não tem gente aí que escreve, ninguém nunca leu. Aliás, Eu escrevi 5. Pois é. 5 livros. Não, você Não, deve ter. Alguém deve ter Semana que lido. vem eu terei lido 6. Seus livros são muito bem lidos. Seus livros são muito bem lidos. Mas os dos ministros, aliás, o livro do ministro Moraes, eu acho que nem ele leu, porque ele não aplica o que ele próprio escreveu. Eu ia falar bobagem. O ministro Moraes sequer a gramática consegue ter o notável saber gramatical, mas é jurídico. Permissão uma coisa. Claro. Eu acho que o segredo aí desse caso é um pouco o que o senhor não colocou, que é você ter a possibilidade institucional de tirar a pessoa. A pessoa cometeu, saiu do track, você tem que ter um mecanismo transparente, rápido e eficiente de a pessoa sair do jogo. Porque o caso do Alexandre de Moraes, por exemplo, ao que me consta, pela titulação, pelas obras publicadas, ele está em todos os níveis considerados. Tem obras publicadas com Ives Gandra, organização de livro junto com Ives Gandra. Então, assim, acho que isso aí não é o suficiente. Tem que ter alguma maneira do sujeito saiu da linha, tem uma institucionalidade para ele sair. Né? E o que acontece aqui com essa história de mandato vitalício, essa coisa desse sentimento que você descreveu, que é importante. Você descreveu o sujeito chegar lá como se ele estivesse no Olimpo, ele descola do mundo. Realmente, tem que ter alguma maneira de você conectar a instituição de volta ao mundo, porque realmente, senão, acontecem essas coisas que estão acontecendo. Eu não acho que o Alexandre de Moraes não tenha conhecimento, ele tem. Mas ele tem um descompasso, um desequilíbrio evidente, não precisa ser psiquiatra, não precisa ser psiquiatra nem psicólogo, né? Tem um desequilíbrio aí, uma descompensação. Ele não entendeu a posição que ele está, a necessidade de se colocar numa posição de equilíbrio, que é a palavra mágica, né? Não tem, né? Absolutamente. Ele está perseguindo um sujeito que ele não gosta. É disso que se trata. Mas, Christian, eu converso com muitas pessoas que vão no Clube Pinheiros, que é o clube que o ministro frequenta. E eles dizem que é um pária dentro do próprio clube. Ninguém quer ficar perto. Ele é meu vizinho de prédio, eu sou sócio do clube. Eu sei quando ele está no clube, porque os seguranças dele ficam na porta do meu prédio. Ou é ele ou é a esposa. Nunca encontrou ele na sala? Já encontrei né? várias vezes. Que já vi, né? Porque não conheço pessoalmente. Ninguém vai visitar o Christian. É um constrangimento para ele e para as pessoas. Assim, não é uma vida que você deseja. Se uma pessoa chega numa posição de poder como essa e tem a vida que tem, ele deveria se perguntar, essa é a vida que eu construí para mim? Eu já tenho posses, tenho poder, isso aqui é uma vida? O sujeito entra num clube privado, um clube prestigiado, onde ele tem a convivência social e sabe que não sabe, né? Não deve sentir que está todo mundo olhando e falando assim,
Deus me livre. Sai, cara, fora. Eu vi algumas fotos, inclusive, do sauna, que são mesinhas que tem aí. Eu nunca fui no clube para essa função. Mas tem gente que fala que está sozinho na vida. O clube não permitiu o ingresso da segurança dentro do clube, então tem que ficar fora do clube. Mas quando a gente, na rua, é parado por alguém e fala, cara, gosto muito do teu trabalho, parabéns. Isso é água numa planta, né? Isso. Você, Guilherme, me contaram uma cena constrangedora. Você gosta de fofoca? Manda, claro. Não gosto, mas como audiência pode gostar, então... Não, foi na sauna do Pinheiros. Tinham 8 pessoas lá dentro que perceberam que ele ia entrar, combinaram. Assim que ele entrar, sai todo mundo. Constrangedor. E eles saíram? Saíram todo mundo e ele ficou sozinho na sauna. Quer outra fofoca? Em 48 horas mandaram ele se manifestar e responder. Tem outra fofoca. Tem passagem no clube de que o sujeito levantou a voz com ele e Tem, tal, e ele mandou chamar a polícia e algemar o cara dentro do clube. Cara, por levantar a Já voz. conta, teve um bate-boca, enfim. Então, saiu na esse imprensa. Agora, com esse notável saber jurídico, eu adoraria ver o antigo xerife do Faroeste, nosso amigo, meu irmão Pavinato, no STF. Primeiro porque ele tem um notável saber jurídico. O cara manja muito. Mas, além disso, as sessões seriam imperdíveis, cara. Eu tenho certeza que se cobrasse ingresso, muita gente ia pagar para assistir o Pavinato no STF.